Gostaríamos de fazer todos bem-vindos a mais um webinar realizado aqui pela Logcomex. Hoje nós temos a presença do Helmut Hofstadter, que é o CEO e founder aqui da Logcomex, e também do Almir, CEO e founder da HubKN, para nos trazerem informações e conhecimentos, né, a respeito da aplicação de inteligência artificial dentro do comércio exterior. Então, vou passar aí a palavra para os dois, para que possam se apresentar e falar cada um pouquinho de si, da sua trajetória, do seu conhecimento, e aí a gente já vai iniciar o bate-papo a respeito desse tema que é tão relevante nos dias atuais e tão importante, se torna cada vez mais importante. Então, se vocês tiverem quaisquer questionamentos, dúvidas, contribuições a fazer, pode mandar ali no chat para nós, eu vou estar aqui acompanhando o chat e vou fazendo esses questionamentos, fazendo essas pontuações para o Helmut e para o Almir, e aí a gente vai dando sequência desta forma. Tudo bem? Então, Almir, seja bem-vindo e passo a palavra para o Almir. Pode ficar à vontade, Almir. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, super contente de estar aqui com vocês. Para quem não sabe, eu fiz um pouquinho aí da parte da história da Logcomex desde o começo. Então, conheço bem a empresa, conheço bem a equipe, fico muito feliz da gente estar junto, A gente acho que está junto aí já há algum tempo e estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre inteligência artificial, Eu venho da área, um misto um pouquinho de posições executivas, mas eu passei por desembaraço aduaneiro, passei por agenciamento de carga, passei aí com a Logcomex por tecnologia de Big Data para comércio exterior. E uma das coisas que sempre me motivou foi realmente olhar esse potencial dos dados, Eu acho que os dados são muito ricos e o trabalho que a Logcomex faz de dar transparência para a informação era algo que sempre brilhava muito aos meus olhos, Então, quando a gente tem esse potencial dos dados, que podem ser utilizados de várias formas, isso abre caminhos muito grandes, E os dados são a essência da inteligência artificial, que nem a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, obrigado por vocês que estão aí. A ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente vem fazendo. A gente vem há 2 anos trabalhando inteligência artificial de alguma forma ou de outra, e tem muita coisa bacana que já impacta o nosso dia a dia no comércio exterior e que vai impactar cada vez mais. Ô, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer aí a presença de todos, Lamento aí pelo ocorrido aí esse problema técnico, mas faz parte, a gente está aprendendo ainda como fazer essas transmissões aí ao vivo, Obrigado aí, Nikelson, obrigado Almir, obrigado a todo mundo, O Almir fez parte da história da Logcomex, desde o início aí com a gente acompanhando, e saiu para fundar a sua empresa, Então, muito bom aí estar compartilhando um pouco sobre inteligência artificial no comércio exterior, Ela já é uma realidade aí presente, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente nem percebe, mas ela já está presente, Eu sou o Helmut, sou fundador da Logcomex. Como o Mir pontuou, uma startup de Big Data, automação para o comércio exterior. A gente também usa aqui bastante inteligência artificial, em muitos dos nossos processos, seja para processar dados de uma forma mais eficiente, calcular rotas, datas, inferir informações na plataforma, ou monitorar também o comportamento do usuário, Então, eu sou um cara muito entusiasta da tecnologia, tem bastante experiência nessa área, e a ideia é falar um pouco de como já é possível utilizar inteligência artificial no comércio exterior, Então, apesar dela ser uma tecnologia complexa, um assunto extremamente novo, mas hoje existem muitas ferramentas que você pode utilizar aí e aplicar no seu negócio, Bem isso, realmente. Acho que uma das coisas legais, assim, que as pessoas muitas vezes não têm a noção, é o que a gente evolui nos últimos anos, quando a gente fala de inteligência artificial, é algo, assim, realmente fora, exponencial, Eu acho que a evolução tecnológica que a gente vem enfrentando nesses últimos 5 anos deu uma vida, à inteligência artificial. O que é a inteligência artificial, que eu acho que é uma das coisas que às vezes as pessoas se questionam, A inteligência artificial é um jeito da gente emular o raciocínio humano, Então, quando a gente fala, puxa, o que é um AI, O que é uma inteligência artificial, Inteligência artificial é uma ciência da computação
é um campo da ciência da computação e é um campo que nasceu lá atrás, né? Esse termo, inteligência artificial, ele veio ao mundo em 1953, se não me falha a memória. Então, não é nada tipo, inteligência artificial nasceu agora, né? Inteligência artificial nasceu na década de 30, na década de 40, na década de 50, quando a gente começou a imaginar os computadores tendo a capacidade de fazer o que a gente faz, né? De pensar, de ler, talvez de escrever, de fazer cálculos, né, matemáticos, de interagir com as pessoas. Então, lá em 1950, foi quando foi cunhado esse termo, né, inteligência artificial, e a gente teve um grande hiato, né, um hiato de quase 50 anos de pouquíssima evolução. Por quê? Porque os computadores não evoluíam, a tecnologia não evoluía, e a gente viu agora, realmente, na entrada aí desse novo milênio, uma evolução muito grande do poder de processamento, né? Hoje a gente tem um celular que se equivale a muitos computadores, né? Da década de 70, da década de 80, da década de 90. E tudo isso foi ajudando que essa ciência fosse tomando uma forma, né? Tudo isso foi ajudando a gente a dar vida para a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial é algo que, nos últimos 5 anos, é cada vez mais presente no nosso dia a dia, desde quando a gente, sei lá, está pegando um aplicativo, né? Está aí trabalhando, pegando um Uber e está calculando uma rota, e essa rota está dizendo o melhor caminho, e ele está falando qual motorista está mais perto de você, né? Até coisas super avançadas, né? Como a gente tem visto em diversos campos, né? Legal. E falando um pouco do contexto histórico, né, a gente vê que, cara, nos últimos 5 anos a gente teve um salto muito grande, né? E cada ano que passa a gente tem mais saltos e mais saltos de tecnologia, por quê? Porque tanto o hardware, a capacidade computacional, né, que o ser humano desenvolveu, ela está evoluindo de um formato que é inimaginável, né? Agora o Google ele conseguiu atingir ali a computação quântica, né? O ápice da computação quântica, né? Então, pô, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter cálculos mais rápidos, né? Vai ter uma capacidade maior de processamento, então, com isso, tudo isso contribui aí positivamente para a inteligência artificial processar mais rápido, gerar mais informação, né? Então, o principal objetivo realmente da inteligência artificial é ela poder tomar decisões, né? Então, é você treinar o computador, treinar a máquina para ela tomar decisões e resolver problemas, né? Então, isso é um assunto bem, realmente fascinante, né? E aí, dentro desse campo, né, a gente tem vários tipos de inteligência artificial, né, Almir? Se você puder compartilhar um pouco quais são os tipos aí de inteligência artificial hoje. Bem isso. É muito legal a gente pensar sempre o seguinte, né? A inteligência artificial, ela se divide em 3 grandes áreas, né? Ela se divide na área da visão computacional. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um carro autônomo, que a gente, né, o pessoal gosta muito de ver, sei lá, um veículo da Tesla dirigindo sozinho, né? No futuro a gente já tem, né, a evolução aí nas transportadoras, caminhões autônomos é algo que está cada vez mais fazendo parte do dia a dia. A gente já tem rotas de transporte autônomo homologadas nos Estados Unidos para caminhões, né? Então você pode pegar um caminhão autônomo de um ponto A a um ponto B e liberar esse caminhão para fazer o transporte de mercadorias. Então, isso é o campo da visão computacional. A visão computacional é a tentativa, né, da gente enxergar, né? Enxergar, a máquina reconhecer um rosto, a máquina reconhecer um produto, a máquina, por exemplo, na segurança portuária, reconhecer uma anomalia dentro de um container. Então, muitos portos, mundo afora, o scanner, né, não é uma pessoa olhando o scanner, né, é uma inteligência artificial olhando aquele scanner e falando, opa, se o cara está me falando que aqui dentro desse container tem caixas de celular, por exemplo, né? A gente sabe que vem no aéreo, né? Mas tudo bem. Celular, tem caixa de celular aqui, né? Mas, puxa, e essa caixa de celular, pô, tem um negócio redondo dentro desse container aqui, alguma coisa está esquisita, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, reconhecimento facial, identificando, né, possível contrabando, possível descaminho. Então, isso é uma das coisas muito bacanas quando a gente fala da visão, né? Que é um dos campos, e na minha opinião, é um dos campos muito bem avançados
da inteligência artificial. A gente tem um outro campo da inteligência artificial, pessoal, que é o campo da matemática, da estatística, que é um campo de dados puros, né? Então, por exemplo, eu posso pegar uma base como a Logcomex, né, que é uma base de milhões de embarque, de milhões de história, de milhões de importadores, exportadores, né, produtos, NCMs, pesos, características específicas e trabalhar essa informação do ponto de vista estatístico e do ponto de vista matemático. Esse também é outro campo da inteligência artificial que está super bem evoluído, né, que você consegue fazer projeções estatísticas, trabalhar dentro da inteligência dos dados, da matemática e, né, desse campo científico. E o terceiro grande campo, que é o campo que a gente olhou aqui na empresa e entendemos como um dos campos com mais potencial de médio e longo prazo, é o campo que a gente chama da linguagem natural. O que é a linguagem natural? É o conversar com os dispositivos. Então, quando, por exemplo, eu estava aí com vocês, eu olhava esses dados e falava, cara, que demais isso, né? É tanta informação legal, são tantos dados, e a gente vê que às vezes as empresas têm que aprender a trabalhar com essa informação, as empresas que lidam bem com ela têm lá a sua área de estatística, têm lá a sua área de business intelligence, tem o seu profissional de inteligência de vendas, e eu comecei a olhar o quê? Puxa, por que a gente não consegue dar voz? Se hoje eu acordo de manhã e pergunto, né, Siri, puxa, qual que é o tempo hoje? Né? Siri, chama um Uber para mim. Alexa, né, cadê minha comida? Então hoje a gente começa cada vez mais a conversar com os dispositivos e esses dispositivos respondem para a gente. E o que a gente trouxe para a empresa foi realmente trabalhar dentro dessa área para que a gente converse com os dados que as empresas possuem. Do ponto de vista comercial, do ponto de vista, às vezes, de RH, de finanças, de processos, de Comex. Por que a gente não pode chegar e perguntar, né, um gerente de vendas, perguntar aí para o seu smartphone, para o seu carro, como foi a performance da equipe no dia anterior? Então, esse é um campo, né, que é o campo da linguagem natural, é um dos campos mais desafiadores que a gente tem hoje dentro desse triângulo de visão, dados e voz, mas eu acredito que é um dos campos que tem um potencial, assim, da gente realmente, né, deixar de lado, muitas vezes, um computador, um ERP, um software, e conversar com os dados que a gente tem aí em vários pontos, né, no nosso dia a dia. Bacana. Almir, só aproveitando, pegando um gancho, a gente teve uma pergunta ali do Leandro Souza, acho que mais direcionada para o Helmut. Ele pergunta a respeito das ferramentas e softwares e linguagens que nós utilizamos no dia a dia na Logcomex. Helmut, se você puder falar um pouquinho sobre isso para ele, ele está nos acompanhando aqui. Legal, eu estou olhando aqui no chat aqui. Aqui na Log a gente usa bastante Python, a gente usa AWS, a gente usa R, né? Então a gente faz vários algoritmos na Log, como muitos de vocês sabem, é uma empresa focada em dados, né? Então, partindo das 3 grandes divisões da inteligência artificial, a gente usa ali a questão dos dados, né? Para cruzar, para gerar, para calcular, para inferir informações no sistema, né? Então, você consegue, com a inteligência artificial, por exemplo, calcular uma rota ou calcular determinada informação, qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Dessa carga que chegar nessa data, nesse horário, ter um desvio, né? Mas para a inteligência artificial funcionar bem, realmente a gente precisa de dados, né? Dados estruturados, organizados, e muitas empresas hoje a gente vê que nem isso elas têm, né? Tipo, como que ela organiza, né, a gestão da informação dela, né? Então, quando a gente começa a falar ali em evolução de tecnologia, em inteligência artificial, cara, o primeiro passo é você organizar, né, as informações da tua empresa, ter um data lake, ter um único local, e a partir disso você ensinar, né, ao computador, a máquina a reconhecer padrões, a reconhecer nuances, né, diferenças entre os dados, né, e para você poder conseguir gerar essas análises. Eu acho que uma coisa bacana, assim, realmente, até aproveitando, ô Leandro, se quiser mandar um currículo aqui, a gente está contratando, hein? Gostei que eu vi que você colocou umas linguagens aí que são típicas de inteligência artificial, né? E é bacana também a gente olhar, hoje na tecnologia como um todo, existem grandes players tecnológicos, né? Então, se você pega hoje as 3 maiores empresas de tecnologia do planeta,
elas brigam muito entre elas, né? Então, Facebook tem toda um suite de inteligência artificial, o Google tem outro, o Baidu na China tem outro. Por quê? Porque uma das coisas que é muito interessante, que às vezes a gente não nota, e linguagem natural para o nosso campo, né? Quando você escreve alguma coisa no Facebook, né? O Facebook está lendo aquilo. Tem uma inteligência artificial lendo o que você está escrevendo, e se você estiver escrevendo alguma coisa que foge, né, aí hoje dos discursos de ódio, das questões, né, de gênero, o Facebook muitas vezes bloqueia o seu post, reduz o seu alcance. Então a gente tem muito das grandes empresas de tecnologia desenvolvendo soluções para que a gente possa usar no nosso dia a dia. E ali, como o Helmut colocou, que eu acho que é um dos pontos cruciais, o coração da inteligência artificial é o dado. Então, é muito importante a gente notar dentro do dado que tipo de dado ele é. Ele é um dado que a gente chama, né? O Helmut falou de data lake, né? Data lake é onde você coloca os seus dados para morarem, digamos assim, para tentar traduzir um pouquinho, e o AI vai lá buscar informação. Então, eu tenho um BL, né? A informação de um BL, ela é um dado que depois de um determinado momento, ele é um dado estático, né? Você não tem uma mudança de informação de BL com frequência, né? Emitiu o BL lá na origem, né? Até ele chegar aqui, ele provavelmente vai ser a mesma informação. Quando você, por exemplo, está monitorando o tráfego do teu navio, do ponto A do ponto B, pô, saiu lá do porto, né, no porto da Europa e está vindo aqui para o porto de Paranaguá, essa é uma informação viva, né? Essa é uma informação que a gente chama de informação quente. Então, quanto mais dinâmica a informação, mais desafiador é para um AI estar ali lendo aquela informação. Então, por isso que a gente tem todo esse desafio ainda de trabalhar os recursos computacionais, as fórmulas matemáticas, e a computação quântica vem como uma promessa de agilizar drasticamente todo esse processo. Até para calcular, né? Fazer cálculo de ETA, cálculo de rota, né? Então, a AI realmente ela está presente aí no nosso dia a dia, né? Aí você falou de aplicativo, tem um aplicativo que ficou muito famoso, né? Que é o TikTok, que ele é 100% inteligência artificial, né? Então, ele é um aplicativo que, fugindo até um pouco do Comex, mas ele avalia o tempo que se fica parado em cada vídeo e ele avalia os teus interesses de uso, né, sem você ter que criar um perfil necessariamente, né? Então, é um case bem interessante, bem relevante do uso, né, de inteligência artificial ali. E o sucesso dele está se dando por conta dessa inteligência artificial que tem por trás, né? Então, os vídeos curtos, conforme você vai passando, você passa muito rápido, o sistema entende, pô, esse cara não gosta desse tipo de vídeo. Ah, mas entra um outro, não, pô, ele gosta desse aqui, então vou colocar mais desse vídeo aqui para ele assistir, né? Então, realmente é um case bem interessante, né? E no próprio Comex também a gente tem vários cases interessantes, né? Então, a gente já tem ali, como o Amir comentou, já tem portos autônomos, tem guindastes autônomos, tem caminhões autônomos que circulam dentro do pátio, máquinas autônomas. Então, realmente isso é uma tendência aí mundial e uma tendência irreversível, né? Sim. Hoje a gente pega, por exemplo, um dos terminais em Singapura movimenta 30 milhões de TEUs por ano com guindastes autônomos, né? Então, o guindaste ele consegue se organizar, identificar qual container que tem que ir, organiza as pilhas de container. Quando o navio chega, ele já começa também a fazer a movimentação dos containers para carregar o navio ou para descarregar o navio, né? Ah, mas como que ele faz isso, né? Por incrível que pareça, ele enxerga aquele container, ele conversa com aquele container, o container tem uma identificação, né, que ele entende qual que é, né, o exportador ou o importador, qual produto, qual navio. Então a gente vê muito e com muito otimismo tudo que está acontecendo, né? Outro caso muito bacana, não sei se você lembra, a gente estava na Califórnia em 2017, a gente conheceu o cara que queria fazer drone autônomo para transporte da China a Los Angeles, né? Então, qual que era a proposta da startup dele, que é uma startup que está ainda em desenvolvimento, fui até pesquisar para ver. Então, você tem um drone de um tamanho de um container de 40, mais ou menos, não, container de 20, perdão,
onde você consegue colocar a mercadoria lá na China, né? E ele voa da China a Los Angeles de forma autônoma, sem piloto, sem nada, com equipamento dentro, né? Equipamento, obviamente, vai ter que ser de altíssimo valor agregado, né? Mas a ideia dele é ter vários drones desses voando sozinho nos principais pontos A e B do comércio exterior. E eu achei, assim, interessante, né? Tem muita coisa que a gente pode, né, ver que são ainda sonhos de longo prazo, né? Mas o bacana é a gente ver que as pessoas estão sonhando isso, né? Mas a gente já tem aqui, até no próprio Brasil mesmo, as tecnologias de OCR, né? Então, a gente vê muitos terminais já utilizando, né? Onde pela foto ele extrai o número do container, vê a placa, vê se está cheio ou não, e já abre a cancela automaticamente, né? Então, isso, claro, obviamente que isso vai automatizar muita coisa, né? Vai reduzir algumas profissões, né? Mas vai surgir novas profissões, né? Então, acho que um ponto que eu gostaria de falar ali é sobre quais são essas novas profissões, né? Na Logicomec a gente tem aí uma equipe de Data Science, a gente tem ali todas as profissões que não existiam, né? Até, sei lá, 10 anos atrás, né? Almer, se puder comentar um pouco dessas novas profissões. Eu acho que a gente, na realidade, dizem aí alguns estudos, né, do Fundo Monetário Internacional, que a gente vai ter, né, nossos filhos vão trabalhar em coisas que não existem hoje, né? Eu tenho 2 filhas aí de 14 e 12 anos, né? Quando elas começam a falar, vamos fazer faculdade e tal, eu fico imaginando, mas vamos fazer faculdade do quê, né? Talvez, né, Nikelska é advogado, né, Nikelska? Poxa, será que vale a pena ainda, né? Então a gente vê muita mudança, né? E eu gosto muito sempre de olhar também uma outra questão, um passo atrás, Helmut, que é o que o AI é realmente capaz de fazer, né? Porque a gente tem 3 níveis de inteligência artificial, né? A gente viu que ela se adapta, né, à visão, aos dados e à linguagem, mas ao mesmo tempo a gente ainda está no que a gente chama de narrow AI, que é o quê? O AI ainda ele é muito específico, né? Ele consegue, por exemplo, né, eu vou ensinar ele a ler um BL, alguém perguntou ali, né, com OCR, né? Eu posso ensinar um AI, pega esse OCR, leia esse BL, transforma esse BL, né, numa linguagem natural. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda tenho desafios, né, técnicos de ir além disso. Então, o que a gente nota muito é o narrow, essa inteligência artificial restrita, ela já é realidade e as empresas que sabem fazer muito bem conseguem fazer várias narrow AIs. Para a gente ir para o próximo patamar, que é o patamar do general AI. O general AI, qual que é a grande sacada? É você pensar, o computador pensar sozinho, criar sozinho as suas conexões, né, neurais e conseguir sair do outro lado. Hoje a gente tem alguns exemplos, né, ainda básicos de General AI. Então, a gente tem computador que aprendeu a jogar poker sozinho, aprendeu a jogar xadrez sozinho. Por quê? Porque antigamente você dava os dados e ensinava, o cavalo ele se mexe assim, 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 e pronto. E você pontuava todas as jogadas possíveis no computador. Então, não sei se vocês, talvez o pessoal mais antigo vai lembrar, quando a gente teve Big Blue ganhando do Gasparov, que era um russo, que ganhava de todo mundo, foi chocante. Mas aquilo nada mais era do que um computador, né, sabendo todos os movimentos possíveis e processando aquilo muito rápido. As novas evoluções já são ao contrário. Computador, as regras do xadrez são essas. Comece a aprender e o computador começa a jogar torneios de forma autônoma, aprendendo, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, 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 ganhando. Então, esse General AI, ele é, né, hoje o nosso sonho de alcançar, para quem sabe a gente alcançar o Super AI, né, que daí são as coisas dos filmes lá, do Matrix, o Jarvis do Homem de Ferro, que é o computador tomando conta e dominando o mundo, mas a gente está bem, bem longe disso, né? Então, isso nos leva a esse desafio, né? Quem são os profissionais que vão pensar isso e vão desenvolver isso, né? E talvez desenvolver isso com tecnologias que a gente nem tem hoje prontas, né? Ou que não existam hoje, né? Então, a gente tem desafios muito interessantes de você olhar a tua carreira de profissional de comércio exterior de alguns pontos de vista. Puxa, o meu trabalho é rotineiro?
meu trabalho é repetitivo, né? Meu trabalho é documental. Gente, esse trabalho, em 5 anos, uma máquina vai fazer. Né? Acho que você pode contar um pouquinho de empresas que eu sei que usam os dados da Logcomex para automatizar N rotinas diferentes, né? Eu lembro até hoje, uma vez que a gente foi no armazém, o cara usava os dados para fazer movimentação de container dentro do armazém, né? Coisas que a gente nem pensava que dava para fazer. Então, se você está numa atividade hoje extremamente rotineira, né, extremamente burocrática, extremamente focada em talvez avaliar documentos, essa função, muito em breve, um AI vai fazer, né? Agora, não, eu estou numa função um pouquinho mais analítica, né? Um pouquinho, pô, eu tenho que negociar uma compra lá fora, eu tenho que, né, ir numa feira, eu tenho que vender o meu produto para o mercado exterior. Essas são funções que vão demorar muito ainda para a gente ter algum tipo de AI fazendo. Tomar decisões complexas, né, negociar termos, né, então são coisas realmente complexas, né, e até sobre esse caso ali da inteligência artificial dominar o mundo e, sei lá, se revoltar contra a humanidade, né, eu estava olhando 2 cases bem interessantes, um é sobre um piloto de caça que o melhor piloto de caça perdeu para uma inteligência artificial, a inteligência artificial pilotando o caça conseguiu derrubar ele, né, e uma segunda um ponto que eu achei bem interessante também sobre o Google Tradutor, né. Então, o Google Tradutor, o motor dele é traduzir tudo para o inglês e depois para outro idioma, né? Mas eles falaram que o Google atingiu um patamar que não passa mais pelo inglês, né? Então, o computador ele entendeu, então ele consegue jogar de um idioma para o outro sem passar pelo inglês, que era a fonte original, né? Mas realmente, cara, são questões ali de a gente pensar e avaliar, e realmente o futuro nos reserva aí grandes oportunidades, né? E a gente vê também um movimento, né? Tanto por parte da iniciativa privada como da pública também, focando em inteligência artificial, né? Eu estava olhando um estudo, não sei quem que publicou no LinkedIn, sobre como que a Receita Federal faz uma análise sobre uma mercadoria, né? Então, eles têm uma série de inteligência artificial, de processos, de análise de risco, que consegue identificar se aquela operação ali tem um risco de fraude ou não, né? E todas essas iniciativas novas do governo, do Portal Único e tal, favorece bastante aí as empresas, né, a automatizar os seus processos, né? Essa centralização de informação, de sistema, vai ser muito útil para todos nós que trabalhamos no dia a dia, né? Aproveitando o gancho ali, o Almir citou algumas questões de profissões e atividades que podem ser substituídas, e você citou agora aí esse andamento, né, de tanto público como privada para aplicação de inteligência artificial. O Leandro ele fez uma pergunta ali a respeito de serviços, né? A respeito do que hoje a Logcomex consegue disponibilizar. Então, se existem hoje, né, alguma inteligência artificial do comércio exterior que seja capaz de ler BL, invoice, packing list, fazer o tratamento desses dados e enviar esses dados tratados para um data lake. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, o que já existe, como funciona. Então, hoje a gente faz uma série de análises de tratamento, né? Desde informação em tela, então você consegue ter uma inteligência artificial para automatizar tarefas também, acho que é uma das coisas bem que a maioria dos nossos clientes utilizam, né? Eu quero automatizar aqui um trabalho repetitivo, sei lá. Qual que é o trabalho repetitivo? Eu tenho que olhar, sei lá, o canal da parametrização a cada, sei lá, 3 horas. Ou, eu tenho que ficar checando ali no site das companhias marítimas o status do meu embarque, né? Então, essas coisas repetitivas é possível automatizar, né? E já tem também softwares de OCR para ler realmente o documento, né? Então, o que a gente viu, né, que na logística, antigamente, né, o comércio exterior era tudo feito em papel, né? Tipo, papel físico mesmo, né? Então, a ADI era no papel físico e tal. E com o passar dos anos, isso foi sendo digitalizado, né? Então, agora você tem muitos processos digitalizados, mas ainda a informação está dispersa, né? Então, agrupar esses dados aí que é necessário usar aí a tecnologia, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, né, e que muitas empresas enfrentam, e é realmente digamos, uma das decepções de quem quer trabalhar com Big Data, que é fazer essa peneiragem dos dados, né? Então, para você ter um dado pronto, né, para um machine learning, para um deep learning, que são evoluções, né, até chegar num AI de verdade, você precisa
parametrizar, você precisa limpar a informação, né? Os dados precisam estar, de certa forma, muito coerentes para o AI rodar bem, né? Então, isso é um grande desafio hoje, tem muitas empresas, mundo afora, que tentam fazer somente essa parte, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de carro autônomo, a gente tem empresas na China que ficam tirando fotos mundo afora e falando, ó, isso é um poste na Alemanha, esse é um padrão de faixa na França, isso é uma placa de pare nos Estados Unidos. Então, tem indústrias de catalogação de imagem e dados que as empresas de carros autônomos usam para ensinar o carro, né, a dirigir sozinho, né? Então, uma das coisas aqui que o Renan colocou ali, Renan, que foi um dos nossos grandes motivadores, é realmente isso, né? Os dados, muitas vezes, eles ganham vida quando a gente trabalha a informação, né? Quando a gente trabalha o conhecimento em cima dele, né? Então, quando a gente começou a Log Comics ali, o Helmut saiu com as primeiras versões, né? Não sei se vocês conhecem, a primeira versão da Log Comics era uma planilha em Excel que era uma evolução de um mercado negro de venda de papel na Praça de Santos, né? Então, as pessoas compravam aqueles BLs impressos na Praça de Santos e levavam para dentro das suas empresas para tentar identificar padrões de quem eram os importadores, quem eram os exportadores. E a gente era super bem visto em Santos no início da operação, né, que a gente não podia nem andar direito na rua, assim, com medo dessas coisas absurdas que só acontecem no Brasil, né? Que o dado era vendido na praça, num mercado paralelo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente notar isso. E quando a gente se motivou a criar a Hub KN, a gente foca muito na performance comercial, a gente realmente quis dar vida a essa informação, né? Porque como você pontuou, não são todas as empresas que conseguem, né, pô, ter uma assinatura de um Tableau, ter um cara de BI, trabalhar essa informação, que são coisas que a Log Comics vem aprimorando também, né, Helmut? Sim, exatamente. E também acho que o principal desafio, né, é você saber trabalhar com o dado, com a informação, né, transformar isso realmente em inteligência, né, para o negócio, né. Então, os dados por si só não trazem resultados ou não oferecem nenhuma garantia, né, mas quando você começa a trabalhar isso e aprimorar isso para o teu negócio, isso realmente ajuda bastante aí na tua operação, né. Desde tarefas simples, né, como automatizar um trabalho manual, até fazer uma análise mais estratégica, mais profunda, né, de como que está, de visão de futuro, de como que vai ser, né? Então, a gente acredita que realmente essa evolução na tecnologia vai ajudar e tem ajudado bastante as empresas aí a terem sucesso, né? E todas essas iniciativas que, seja a parte pública está tomando ou as iniciativas privadas, estão convergindo realmente para essa evolução, né? Temos mais dois questionamentos que vão nessa linha aí, realmente, do que você estava falando. O Renan, complementando ali, trazendo o último questionamento do Renan, ele questiona a respeito se a Log Comics ela tem alguma previsão para desenvolver algo, entregando algo mais já analisado, não somente os dados em si para que sejam trabalhados, mas que a gente que já entregue esses dados de uma forma mais trabalhada ou de mais fácil aplicação. E não sei o nome da segunda pessoa, está como Agidasfi ali, ele questiona a respeito de quais as opções, o que a Log Comics possui hoje em inteligência artificial voltado para importação e exportação. Legal. Hoje, né, a gente tem, né, várias análises, várias inteligência artificial, mas é usado internamente, né? Então, a gente usa para fazer análise interna, para cruzar dados, para enriquecer as informações, né? Para poder gerar insights internamente, né? Hoje a gente ainda não abre isso para os nossos clientes, né? Então a gente está trabalhando aí, está pensando em breve disponibilizar isso para os nossos clientes, né? Eu vejo assim, né, realmente, acho que a evolução, né, do que tudo que está acontecendo, né? Eu sou muito partidário da voz, dessas interações em voz, né? E a gente nota que, né, muitas empresas evoluem nesse sentido, né? De você ter talvez uma interface gráfica, depois um novo tipo de interface, e acho que isso faz parte da evolução da empresa como um todo,
de abraçar as tecnologias e aproveitar os dados que elas têm ali dentro, né? Eu queria fazer uma pergunta ao pessoal que está ali, se puder pontuar no grupo, assim, disso que a gente tem falado, assim, de carros autônomos, navios autônomos, segurança portuária, né? Eu vi que alguém brincou ali, o Skynet virando realidade, né? Skynet, para quem não lembra, é do Exterminador do Futuro, né? Se não me falha a memória, se não falar besteira, mas eu acho que é o Exterminador do Futuro, né? Então, o que dentro disso tudo são coisas assim que vocês olham e falam, cara, isso é muito diferente mesmo, quando isso sair do papel, ou quando isso começar a acontecer, a gente vai ter uma revolução muito grande. Comenta ali nos comentários para a gente poder fazer alguns ganchos aqui, mas eu queria falar um pouquinho, assim, realmente, de algumas coisas que a gente sabe, né, que a gente pesquisa. Então, que nem a gente falou, de segurança portuária, eu acho que são campos super avançados, de operações portuárias, são campos legais, a gente olhar o que tem de inteligência artificial, o que tem muitas vezes até lá no início do processo, que é o RPA, né, que é a automação, que é a repetição, né, que são os robozinhos trabalhando para fazer o ganho de escala, o ganho de eficiência, né? Eu sou muito partidário dessa coisa. Gosto muito do carro autônomo, né? Então a gente que às vezes viaja para fora, a gente fica super curioso de ver que você está na Califórnia, você vê gente dormindo, né? Que é o cúmulo, mas a gente viu várias vezes pessoas no Tesla dormindo na 101 lá, que faz o Vale do Silício lá, que é uma coisa que você fala, cara, o cara tá com coragem de dormir dentro do carro, né? E não acontece nada, que é muito bacana. Outra coisa que eu acho muito legal, assim, são os navios de containers, né, autônomos. Então, para vocês terem uma ideia, hoje já existem, né, algumas grandes cias marítimas em parcerias com startups, fazendo viagens curtas, né, 100% autônomas. Existe já uma legislação, né, mundial do que vai ser permitido, do que não vai ser permitido no curto e no médio prazo dentro dessa área. Mas realmente o navio autônomo, aí, o navio de containers, é uma realidade que eu diria assim, nos próximos 10 anos vai estar acontecendo, né? O que mais de legal aí, realmente, que a gente tem? Cara, tem muita coisa legal. Blockchain mesmo, o próprio blockchain, né? Uma rede segura de troca de informação, né? Que vai realmente revolucionar em muitas áreas distintas, né? Como o registro de imóveis, o próprio até comércio exterior, né? A moeda virtual, o Bitcoin também. Então, são realmente iniciativas realmente que servem para, cara, para acompanhar toda essa evolução, né? Então, e realmente a gente vê que, cara, com o avanço da tecnologia, né, vai ficar cada vez mais rápido, né? Vai ficar cada vez mais inteligente, né? E cada vez, cara, o ser humano, o papel dele, né, dentro desse novo cenário é, cara, um papel mais analítico, de realmente treinar as máquinas ali, de analisar, não uma tarefa operacional, né? Antigamente, a pessoa mais produtiva era aquela que fazia 10 planilhas por dia, né? E hoje é o cara que consegue fazer essas análises, né? Aí até tem uma questão ali relacionada aos dados, né? E realmente, né? Então, com toda essa evolução, né, cara, os dados realmente são uma coisa muito preciosa, né? Então, tem vários governos ali tendo algumas legislações, né, para proteger o usuário, né? Então, imagina um Facebook ou um Uber, né, que sabe para onde você vai, a que hora você levanta, o próprio Apple ou Android sabe que hora você vai dormir, que hora você acorda, o que você come. Então, vários governos estão criando, né, privacidade para o usuário, né, para não sair expondo, né, qual é a tua orientação sexual ou qual é a tua visão política, né. Então, são realmente coisas que realmente tem que ter leis, né, para proteger realmente a privacidade da pessoa, né. Nesse campo da visão, né, é um campo também super sensível, né? Então, o reconhecimento facial, ele é algo que vem sendo questionado muito. Então, vários estados americanos, por exemplo, proibiram o reconhecimento facial. Por mais que a prefeitura tenha os dispositivos, tenha as câmeras de alta resolução, você não pode mais fazer o reconhecimento facial, como, por exemplo, é feito do outro lado do planeta na China, né? Na China, foi feito um estudo que se você sair em determinadas cidades, a polícia consegue te prender em 7 minutos.
através das câmeras se você tiver algum BO com a polícia, por exemplo. Então, 7 minutos os caras conseguiram prender um cidadão andando pela rua de uma cidade chinesa, né? Nos Estados Unidos, como ainda existe, né, um campo, que é o campo do AI, que eles chamam de bias, né, de você, muitas vezes o AI ele segue caminhos que não são politicamente corretos, né? Então, se você treina o AI, por exemplo, né, com pessoas de um determinado tom de pele, ele vai entender que todo mundo tem aquele determinado tom de pele, né? Então, lá eles realmente estão proibindo. Estamos proibindo o reconhecimento facial, ele pode ser usado como vigilância, mas eu não posso falar que, pô, esse é o Almir tem um mandato de prisão contra ele, eu vou prender ele. Né? Então, isso está sendo proibido e a minha visão é que vai ser proibido praticamente em todos os estados americanos, né? Assim como também a gente tem perguntas aqui, cada vez mais a gente tem questões de dados pessoais, né? De pessoa física. Então, hoje existe, né, uma tensão muito grande, né? A gente já tem lá fora na Europa, né, a lei dos dados rodando já com uma certa, ganhando uma maturidade. O Brasil, como sempre, fica para depois, né? A última vez que eu vi, acho que ficou para dezembro agora, né? Mas a gente tem que sempre olhar o quê? E o que é uma visão minha particular, né? Eu acho que dados de pessoa física, né, o que você compra no AliExpress, o que você pagou num determinado produto, são dados, né, extremamente sensíveis, extremamente, né, sigilosos, né? Quando a gente olha a questão da competitividade, a questão da visão do comércio exterior, hoje você vai na alfândega americana e você baixa uma planilha em Excel direto no site da alfândega americana com os dados do que está acontecendo no comércio exterior. Por quê? Porque isso ajuda a competitividade do mercado, isso ajuda, né, o mercado a ficar mais transparente, que eu acho que é uma das premissas da Log Comics, né, também, né, o principal, né, acho que a questão da pessoa física, realmente a LGPD vai pegar bastante, assim, nesse sentido, né? Então, o que eu como, para onde que eu vou, o que eu durmo, o que eu compro, o que eu faço, qual que é a minha orientação sexual, que time eu torço, que partido político eu sou a favor. Então, isso realmente, a LGPD vai pegar bastante, assim, né? Mas hoje a LGPD, falando do Brasil, né, é 100% focada em pessoas físicas, né? Então, quando a gente fala em Law Comex, em comércio exterior, é mais focado em empresas, né? Totalmente focado em empresas, né? Então, a gente vê que realmente tem até várias estatísticas, né, públicas, hoje até no próprio Brasil, né? Se você entrar no site do SESEC, você consegue ver a lista de produtos importados, preço, claro, dentro de um certo regimento ali, né? Então, realmente, eu sou totalmente a favor, né? Dados de pessoa física realmente tem que proteger, realmente tem que manter essa privacidade, senão daqui a pouco você está vendo, igual está acontecendo com o TikTok, que foi proibido em alguns estados dos Estados Unidos, né? Então, por quê? Porque ele pega teus dados e manda lá para a China, né? Um aplicativo chinês, né? Sim. E aí, tipo, o que acontece depois, né? Então, realmente tem que ter uma fiscalização, né, do Estado em cima disso, né? Para nos proteger, né? Tem a pergunta do João aqui, acho que o comentário até o João aqui está falando, pô, passa uma manhã aqui numa comissária de despacho. João, passei 5 anos numa comissária de despacho e talvez esses cabelinhos brancos aqui, né, venham dessa época. Eu vejo assim a minha visão do que vai acontecer, né? O entendimento da evolução tecnológica, seja ela aí através das evoluções do Syscomex, né, através das plataformas governamentais, vai ser cada vez mais, né, digamos, menos burocrático o processo. Uma das coisas que é um grande desafio, e na minha opinião super motivador, é o desafio de você entender a legislação. Então, hoje, por exemplo, um AI, ele consegue ler uma legislação. Então, se eu tiver uma diretriz de uma legislação automotiva, que era um segmento que eu entendia muito bem, né? Puxa, hoje eu consigo ter um AI aprendendo sobre né, uma lei, sobre algumas características. Legal. O AI foi lá e aprendeu. Ele está pronto para quando chegar um processo na mão dele, ele ajudar o teu analista aí a dar as respostas, né? Mudou a lei, como não acontece no Brasil. Mudou a alíquota. Né? A alíquota foi de 18% para 15%. Cara, o AI desaprende tudo. Ele vai ter que começar do zero.
Então, esse é um dos grandes desafios ainda que a gente vê, né? Esse nosso modelo de mudanças constantes, tudo isso faz o AI muitas vezes ser, né, o narrow fica mais narrow ainda, ele fica burrinho, ele tem que voltar a aprender, ele tem que reler de novo e entender o que está acontecendo. E aí o papel, né, do profissional é, cara, ser cada vez mais analítico, né? Acho que teve uma pergunta ali sobre quais são as skills, né, para trabalhar nessa nova era, né? Então, é até engraçado que, falando aqui da Logocomex, né, a gente avalia, assim, a parte técnica, né? Então é importante o cara dominar uma linguagem de programação, o cara conhecer realmente uma base de dados, as tecnologias, mas o mais importante são as soft skills, né? Então, tipo, inteligência emocional, como que ele se comporta sob pressão, como que ele age, como que ele se comunica, né? Acho que isso é cada vez mais, acho que nas empresas como geral, né, mais valorizado, né, do que em si a competência técnica, né? Os valores, né, o que a pessoa pensa, né, para sua vida, né, qual que são os planos dela, né? Eu acho que outra coisa importante, desculpa, Nikelson, já deixa tu falar ali, tô animado aqui, é a gente pensar o seguinte, né? Cada vez mais a tecnologia, ela tá... Esses gigantes da tecnologia, né? Alguém citou aí a AWS, o Google Cloud, plataforma, a IBM, a própria Microsoft, todos esses gigantes, eles vêm mastigando as tecnologias, né? Então, puxa, você que é um cara de Big Data aí, pô, vai lá no BigQuery e veja tudo que você pode fazer dentro do BigQuery, né? BigQuery é um concorrente aí do Tableau, né? Um concorrente aí da Microsoft, que me fugiu o nome aqui agora. Cara, você tem AIs rodando lá dentro, né? Então, puxa, eu preciso aprender a programar para começar a navegar nesse universo, né? Você vai ser diferente se você souber programar, né? Mas talvez seja muito melhor você ter a capacidade crítica, analítica, de entender o que é importante, né, para a tua empresa. Então, pegar um exemplo, quando a gente olha agente de carga, né? Agente de carga, quando ele vê o dado, ele quer determinadas informações. Quais são as informações que ele busca? Né? Puxa, quais são as rotas que eu sou competitivo? Né? Quais são as cargas que eu estou dividindo? Esse meu cliente divide entre mim e outros agentes de carga. Então, essas informações, essa análise, às vezes, ela é muito mais importante do que a ferramenta e do que a tecnologia. Você precisa saber fazer as perguntas certas que vão te gerar as respostas para maximizar o resultado da tua empresa, né? Só queria fazer um gancho, eu fiquei pensando na hora que vocês estavam comentando a respeito, o Almir comentou, né, a respeito da legislação, até tivemos vários questionamentos ali a respeito da LGPD, de como tratar com relação a isso, como tratar os dados. Então, a gente tem uma habitualidade no país aqui de ser muito reativo à questão da legislação. Então, surgem novas tecnologias para depois o poder público pensar em legislar e regulamentar aquilo e definir como vai ser. E isso tem os seus impactos positivos e negativos, né? É difícil sopesar isso, até que ponto é positivo, até que ponto é negativo. A gente teve recentemente o caso da parceria para pagamentos via WhatsApp, que seria entre a Cielo e o Facebook, que seria feito e foi barrado por questão ferindo o direito à concorrência, e teve o CAD interferiu nessa nova funcionalidade do WhatsApp, impediu que fosse disponibilizado aos usuários. Então, acho que as empresas carecem sempre de se adequar ao que vem de imposição do poder público para se fazer manter no mercado ou continuar provendo essas inovações e as novas tecnologias. Falando um pouco ali sobre a Logocomex, né, a gente teve vários questionamentos ali. Hoje, acho que uma das principais preocupações, acompanho a Log aqui fazem 2 anos, e as principais preocupações nossas aqui dentro sempre é com relação a essa ética, a estar em conformidade em nossas ações, em nossas práticas de mercado, com relação a não somente questões legais, mas também questões de ética, de mercado, integridade e todas as boas práticas que o mercado, né, ele aplica. Então, com relação a isso, né, a Logocomex sempre está
se posicionando, né? Antes mesmo do advento da lei da LGPD, a gente já buscou se adequar e ter toda a parte de sistemas, banco de dados, alinhados com as determinações da lei, para que isso não ocorra, né, esse impacto negativo posterior ao advento da lei com os nossos serviços. A gente é bem rígido, né, quando a gente fala de informação de usuário, né? Então a gente tem duas vertentes aí, né? A primeira vertente são as informações do mercado, estatísticas, análises, e a segunda são as informações dos nossos usuários, né, na plataforma, né? Então, cara, essa informação dos nossos usuários, e-mail, sei lá, login, senha, seja o que você faz para acessar, né, o nosso serviço, cara, isso é bem protegido e bem guardado, encriptografado, e ninguém na empresa, tipo, da Logcomex em si tem acesso, né? Só tem acesso 2 pessoas, né, num ambiente totalmente restrito e reservado, né? Então, a gente realmente se preocupa bastante com a segurança da informação, né? Isso é uma questão realmente bem importante aí, até para a gente se adequar a essa LGPD, né? Então, a gente realmente está buscando constantemente, né, uma melhoria aí nesse processo, né? Posso dar 2 exemplos aqui, realmente, de coisas que a gente faz aqui na empresa, que eu vi que uma pessoa perguntou aqui, do segmento automotivo, por exemplo, né? Então, puxa, como é que eu consigo usar um AI dentro do segmento automotivo? E esse é um case real nosso aqui, que é muito bacana, né? Então, o que a gente faz? A gente, né, trabalha, por exemplo, os dados de importação do que está chegando, né? Porque a gente sabe que boa parte da cadeia automotiva, né, tem algum componente que vem de fora do país, né? Então, se você pegar as grandes montadoras, né, um pedacinho do carro vai ser importado, né? Às vezes uma peça X é uma peça que vem, né, da matriz, vem de um fornecedor de fora do país, né? Então, por exemplo, a gente trabalha essa informação, que é uma informação, né, de dados aí, né, de um parceiro assim como a Logcomex, né? A gente trabalha as informações, por exemplo, públicas de emplacamento, a gente trabalha as informações da Anfávia, cruza tudo isso e o nosso AI identifica para onde o mercado está indo nos próximos 90 dias, 120 dias, né? Imagina o quão rico é essa informação para uma pessoa que está fazendo planejamento comercial, para uma pessoa que está fazendo planejamento industrial, para uma pessoa que quer, né, entender a dinâmica do mercado. E outra coisa muito legal que o AI faz, por exemplo, é você olhar o teu histórico de bookings, o teu histórico de pedidos e você entender as anomalias. Então, eu sei que o meu cliente aqui comigo, aqui no agenciamento de carga, ele fecha todo mês 20 containers. Poxa, esse mês ele fechou 15. Eu tenho um AI proativamente levantando uma bandeirinha e falando: equipe comercial, tem 5 containers a menos, né? Algo está errado. Tudo bem, a equipe comercial pode bater lá na porta do cara e o cara falar: é o Covid. Até para prever desvios na operação mesmo, né? Então, pô, eu tenho aqui, sei lá, o armador me prometeu entregar aqui o meu container em X dias. Pô, mas com a inteligência artificial você consegue fazer uma avaliação e falar, pô, mas não é realmente nesse tempo o transit time, é menor ou é maior, entendeu? Então, cara, isso ajuda a gente a planejar, né, internamente a nossa cadeia logística, né? Sim, você vai participar de um bid que o cara fala, não, meu bid aqui são 500 containers todo ano, né? Daí você tem uma base histórica que você consegue, pô, falar, pô, mas ano passado o cara fez 300 e poucos containers, né? Ele quer que eu jogue o preço lá embaixo. Mas você questiona isso, né? Então, o AI, ele é muito poderoso nesse sentido, né? Da gente poder usar essas informações, cruzar várias fontes de dados para trazer os insights que são importantes para você tomar as melhores decisões, né? A gente teve 2 questionamentos ali falaram a respeito dos exemplos que o Almir deu, do navio autônomo, do porto autônomo, que já trabalham, né, 100% com inteligência artificial, mas aí o João, o Ricardo e o P. Franco, eles questionaram a respeito de exemplos mais palpáveis na nossa realidade, aqui na realidade do profissional aqui, né, no dia a dia, ali o João fez até o convite para ter essa proximidade com o despacho. Se vocês puderem citar alguns dos exemplos que a gente tem hoje já de
automações ou inteligência artificial aplicada dentro dessas realidades, dentro do despacho, dentro de uma operação portuária ou eu vejo assim, acho que se você olhar aqui o nosso porto de Paranaguá, né, ele é um porto extremamente evoluído tecnologicamente, né? Ele é hoje, né, de uma gestão um dos maiores operadores portuários no planeta, né? Então muito dessas coisas, muito dessas automatizações, dos robozinhos, né, de leitura de documento, de gestão de fluxo que está entrando, tudo isso já é realidade, né? A gente aqui na empresa, que nem eu comentei, a gente tem esse case de automotivo, a gente tem esse case de agenciamento de carga. Hoje a gente está fazendo um trabalho muito bacana também, junto com uma das maiores companhias, né, do segmento marítimo, onde a gente está olhando várias oportunidades de desenvolvimento de soluções de AI dentro do dia a dia. Então, uma das coisas que eu sei que é muito chata, por exemplo, para o despachante, ou até mesmo para as áreas internas, é ficar respondendo demandas dos seus clientes internos, né? Então, você pega uma área de Comex, de uma indústria, o cara quer saber, cadê meu container? O navio já veio, o navio já chegou, né? Para a fábrica. Então, a gente, por exemplo, a nossa empresa faz isso de criar a conversa para isso. A gente tem o Jordan, que é um AI que pode se conectar aos teus dados, né, internos, aos teus parceiros, como a Logcomex, e a gente pode responder isso de forma automática. Trabalhar o teu helpdesk interno de uma forma mais efetiva, né? Então, a gente olha assim, o grande ganho hoje de curto prazo é realmente operacional ainda, né? É operacional, é dia a dia, é tarefa, é rotina, é processo, né? A tecnologia está evoluindo para o estratégico, né? Para os dados, para as coisas de médio prazo, para a competitividade. Então, isso são coisas que nos próximos 24 meses aí a gente só vai ver evolução dentro desse segmento. E aí também a organização dessa informação, né? Então, falando de informação interna, né? Eu como importador, ou como despachante, ou como agente de carga, eu tenho meus processos, né? E eu tenho que falar com várias empresas, né? Tenho que falar com a seguradora, tenho que falar com o porto lá fora, tenho que falar com a alfândega. E, cara, geralmente um analista de comércio exterior, ele passa muito tempo ali ligando, correndo atrás, entrando em um monte de site. Então, a tecnologia ela pode ajudar vocês nisso, né? A centralizar, organizar a informação, a pesquisar e padronizar, principalmente padronizar para a gente poder gerar mais insights, tomar decisões melhores, né? Teve um outro questionamento a respeito, deixa eu ver só quem foi ali, que pergunta sobre o Customer Experience dentro da implementação da inteligência artificial no comércio exterior. A pergunta foi, como vocês veem o Customer Experience dentro do Comex? Pode dizer lá, realmente. Hoje, dentro da plataforma do Logcomex, a gente tem várias versões. A gente faz o que a gente chama de teste AB. Então, o usuário tal, ele vê a tela de um jeito, o usuário B vê a tela do outro jeito, né? E aí a gente vai comparando, vai estudando, né? Conforme a experiência do cara, botão azul, botão vermelho, sei lá. Menu na esquerda, menu na direita. Com base nesse uso, né? Como que ele movimenta o mouse, se ele fica muito tempo parado ali em determinada tela, ele está meio que perdido. Então a gente consegue medir isso e melhorar e aprimorar o nosso produto, né? Então essa é uma das questões que a gente faz bastante, que teste AB, ABC, então testa de um jeito, faz uma tela de outro jeito e vê coloca as duas para a prova e vê a que tem mais uso, a gente usa e a outra a gente descarta, né? Então a gente usa nesse sentido, né? E tem ferramentas para isso, né? O próprio Hotjar é uma ferramenta bem interessante aí para você medir esse nível de experiência. Agora imagina a gente fazer CX na voz, na conversa, né? Esse é um exemplo de uma profissão que é uma profissão que existe hoje lá fora, que é o cara de interação do usuário de voz. Então é o cara que refina os diálogos da máquina, que mapeia melhor as perguntas que vão ser realizadas, o como ela vai ser respondida, né? Uma das coisas que você pontuou ali, Helmut, acho que daqui a pouquinho está dando nosso tempo também, né, Nikelson? É a questão do translator, né? O
os tradutores são, hoje, na realidade, a grande fonte de evolução da linguagem natural, né? Então, o Google, para você ter uma ideia, ele fazia a tradução literal. Você colocava uma frase, ele traduzia aquela frase, né? Não sei quem lembra aqui, pessoal, que às vezes tinha que dar uma consultadinha para responder lá o agente na China, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Você via que às vezes saíam uns macarrão, né? Você escrevia em português, o negócio em inglês ficava horrível, né? A evolução que eles tiveram nos últimos anos foi a seguinte: peraí, uma frase tem um verbo, uma frase tem um adjetivo, uma frase às vezes tem uma ação. E eles começaram a tentar entender o que estava escrito ao invés de somente traduzir. E esse ganho que eles tiveram foi espetacular. E eles mudaram toda a forma de fazer o tradutor por causa dessas evoluções do time de linguagem natural, de inteligência artificial, que eles contrataram no Google, com o pessoal lá do Canadá. Lá. É excepcional, assim, a gente vê que às vezes também é isso, às vezes não é só a tecnologia, né? É a forma que a gente usa a tecnologia, né? Aqui internamente na Locomex, né, a gente tem uma ferramenta dentro do nosso CRM, né, que a gente pega, registra as ligações e depois ele transcreve, né, essa chamada para você poder avaliar, pô, foi legal, não. Então, a gente tem uma auditoria nas ligações e fala, pô, essa pessoa foi cordial. Não, essa pessoa não foi cordial. Pô, o cliente estava estressado. Não, o cliente não estava estressado, né? Então, a gente consegue, com o uso dessas tecnologias, né, fazer essas análises, né? Temos mais um questionamento ali. O Derblay, ele questiona sobre a disponibilidade das informações a partir dos portos de embarques. O que teremos da Logcomex? Porque um dos gaps dele é saber o que está embarcando antecipadamente, previsão do uso do espaço para containers. Puder falar um pouquinho para a gente, isso é uma das questões que está no nosso roadmap, né? Então, um dos nossos principais trabalhos aí, né, de priorização, né, até a gente fez uma rodada de investimento recentemente para investir mais na nossa tecnologia, né, é aprimorar ali a coleta de informação, né? Então, a gente vê que, cara, a informação ela tem muito valor conforme o tempo, mas conforme o tempo vai passando, né, o valor da informação ela vai reduzindo, né? Então, a gente está fazendo alguns trabalhos aí bem interessantes, né, para conseguir ter informação, né, coletar informação desde a reserva, desde o pedido, né, até realmente a entrega da carga na indústria, né? Eu acho que uma das coisas legais aqui, que a gente também já viu um case aqui, é esse case de, puxa, o container sobe, o container desce, onde que o container é alocado muitas vezes, né? Esse é um desafio que a gente tem muitos algoritmos, né, tentando decifrar essa cadeia logística para otimizar também esse tempo de container, reduzir talvez demurrage. Então, são coisas que a gente já está estudando, está trabalhando isso, né? Eu acho que um dos comentários bacanas aqui que o pessoal ali do Desembaraço colocou também, né? Está se padronizando muito as conversas entre os sistemas, né? Então a gente nota hoje que cada vez mais os grandes softwares de gestão estão abrindo o seu ecossistema. Então hoje você consegue se conectar com um SAP, hoje você consegue se conectar, né, com Oracle, para que ele leia, por exemplo, um XML, para que ele identifique o NCM, para que a tua ordem de compra, né, quando você ingressa a tua ordem de compra, ela seja melhor definida e seja melhor detalhada, para que não aconteça esses erros que está acontecendo. Então, são coisas muito bacanas, né? Eu gostaria, assim, Nicaus, de talvez, né, começar a puxar, que a gente está ainda são 60 anos, 70 anos de inteligência artificial, né? Mas que estão acontecendo para valer nos últimos 10 anos, né? E a minha visão é que nos próximos 5 anos, a gente vai ver muita coisa drástica acontecendo. Até o próprio governo, né, está lançando algumas iniciativas ali, como comentado ali, a questão do catálogo de produtos para organizar as informações dos produtos, né? Então, tipo, pô, em que NCM eu vou classificar esse produto, né? Então, é importante ter informação e com esse catálogo de produtos, as informações, né, das mercadorias elas vão ser organizadas ali e vão poder ser reutilizadas, né? Então, acho que isso é um passo bem importante para essa revolução aí no comércio exterior. Tivemos mais alguns comentários ali com relação a funcionalidades de ferramenta da Logcomex. O Renan, ele questiona a respeito
da visibilidade de rota de navios, né? Ele deu até o exemplo ali, origem Xangai com destino Santos, mas o serviço via Hamburgo. Ele acredita que essa informação seja possível captar de algumas formas, modelos talvez através do transit time. E teve um outro questionamento da Renata, que ela pergunta quais as funcionalidades que a LogComex oferece para ajudar no planejamento, projeção de importação e exportação. Legal. Hoje a gente está trabalhando, né? A gente tem alguns módulos, né? Tem o módulo de automação, a gente tem o módulo de tracking, que realmente ajuda a centralizar a informação, a unificar e automatizar em todos esses processos de consulta, né? Então a gente realmente está trabalhando, né, em várias soluções novas aí, que a gente em breve quer disponibilizar para vocês ali, desde gestão, né, do embarque, do pedido, faturamento, nota e acompanhamento, né? Mas a gente entende, né, que a evolução é um processo, né? Então a gente começa, né, pequeno, vai expandindo, e esse é o conceito da startup, né? É fazer uma coisa bem feita, né? Então pegar aquele problema, resolver ele bem feito, e depois que você resolver, você parte para outros problemas, para englobando todo o resto, né? Porque a gente sabe que o comércio exterior é um mercado muito complexo, tem muito problema, né? Se a gente for tentar resolver todos de uma vez só, a gente não vai conseguir, né? Então a gente está bem focado em resolver um problema de cada vez, né? Acho que outra coisa bacana é a gente olhar também, né, Helmut, a própria indústria vem se movendo, né? Então, hoje os armadores se juntaram a grandes players de tecnologias para ter redes de blockchain, para fazer toda essa documentação fluir de forma mais, né, transparente e rápida entre os países, né, entre os governos, porque voltando lá para o desembaraço, né, os BOs do dia a dia, os BOs da logística, a carga que não subiu no navio, o avião que não chegou, e tudo isso, né, existe uma complexidade muito grande, né, de você lidar com governos, com indústrias, né, com prestadores de serviço, locais, globais, e se a gente não evoluir para que de alguma forma esse fluxo de informação seja cada vez mais transparente, né, vai ser difícil ter, né, inteligência artificial em cima disso. Então a gente vê, né, o blockchain como algo interessante. Eu tenho, né, algumas dúvidas mais técnicas, porque ele é muito complexo de se implementar, mas para quem não entende, blockchain é você criar uma rede fechada de comunicação, talvez uma forma mais fácil da gente desenhar, né? Mas que não é tão simples, porque todo mundo tem que ter o seu bloco, todo mundo tem que estar conectado. Então, mas é interessante ver que os grandes, né, as grandes companhias marítimas, as grandes empresas de tecnologia estão trabalhando juntos para desenvolver esse fluxo de comunicação, né, essa melhoria no fluxo de comunicação e de documentação do ponto A ao ponto B, né? O blockchain é uma solução interessante, assim, né? Eu, até, assim, para moeda, para cartório, funciona bem, né? Para o comércio exterior, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque é um banco de dados compartilhado que todo mundo faz o download de uma versão, né? Então, imagine você com milhões de containers no mar ali, cargas, aquele fluxo de follow-up, tudo sincronizado em todos os computadores daquela rede, né? Então, de se pensar, porque tem realmente um desempenho bem pesado ele, né? Mas, cara, acho que é super válido esse teste que a Maersk junto com a IBM está fazendo, né? Enfim. Acho que acredito que para finalizar aí o nosso bate-papo, que a gente está chegando próximo da hora ali, o último questionamento, o Derblay, ele faz uma provocação, ele pergunta, direcionando para a LogComex, mas vou direcionar para a HelpKN também, ali para o Almir, no sentido de se existe uma perspectiva, um desejo de que as empresas, né, a LogComex ou a HelpKN, se torne uma espécie de Uber, né, num tamanho. E aí ele traz um questionamento um pouco mais específico para a LogComex ali, a respeito sobre os armadores fazendo disponibilização de informações para a LogComex, para que a gente possa ter a informação ali sem alterações, que seja um embarque definitivo através dos bookings pelos armadores, se tem essa expectativa, se esse crescimento é vislumbrado. Assim, falando especificamente no modelo de negócio Uber, né, que é um marketplace onde você tem uma ponta e a outra, né? Então a gente vê que, cara, o desafio do modelo como esse, né, tipo Uber, Airbnb, não é a tecnologia em si, né? Tanto que se for no Mercado Livre, ela quer um software igual o Uber. Você acha lá por R$30 lá o aplicativo, né?
O desafio realmente é toda a estrutura que tem que ter por trás para fazer rodar, né? Então, pô, se já é difícil, né, você gerar demanda para um tipo de cliente, né? Imagina para você equilibrar as duas, a oferta e a demanda, né? Mas o modelo Uber é um modelo, cara, que basicamente os agentes de carga trabalham, né, hoje. Porque os agentes de carga eles vão lá, compram, eles não têm navio, né, eles compram lá o frete, compram o container e revendem esses espaços para os importadores, né? Então é um modelo estilo Uber, mas que vem já de muito tempo, né? E aí até a gente vê algumas iniciativas aí já tem algumas agências de carga digital para fazer todo o processo online, tal, né? Mas é realmente, basicamente, o modelo é isso, conectar uma ponta com a outra, né? Então, a gente acha bem interessante, só que na minha visão, assim, é um modelo muito desafiador, tem que ter muito capital e tem que ter muita gente envolvida para dar certo, para você poder equilibrar, né, a oferta e a demanda, né? O meu quer complementar? Quer fazer algum comentário a respeito? Eu, do ponto de vista de tecnologia, eu gosto muito da visão da plataforma, né? Então, hoje você vê, principalmente as empresas de tecnologia mundo afora, virando plataforma, né? É o que abrindo o seu ecossistemas para você se conectar, né? Então, eu gosto muito dessa visão, né? Não da visão de marketplace, mas sim da visão de puxa vida, né? Por exemplo, a nossa solução se conecta com CRMs, né? Então, o meu AI hoje ele fala com HubSpot, ele fala com Pipedrive, ele fala com Salesforce. Por quê? Porque essas ferramentas estão se abrindo para que você se conecte a elas, para que você crie soluções que agreguem, né, ao que elas hoje, digamos assim, não faz bem feito. Então, eu gosto muito dessa visão de plataforma e eu vejo que muita coisa vai evoluir para esse sentido, né, de você estar cada vez mais aberto para os parceiros, né, criarem soluções que trabalham dentro do teu ecossistema, né. O próprio portal único do comércio exterior, né? Então, ele já é pensado nessa visão de plataforma, né? A gente vai abrir as APIs para você conectar o teu sistema, para você poder fazer essas interações no back-end sem ter alguém ali na interface, na tela, assim, né? Então, realmente é uma visão bem interessante e eu acredito que seja a tendência do mercado, né? Mas então, pessoal, não temos mais comentários, questionamentos, perguntas ali. Gostaria de agradecer aqui ao tempo de vocês dois, os conhecimentos compartilhados, ao Helmut e ao Almir. Foi muito enriquecedor, temos vários comentários positivos ali do pessoal agradecendo. E obrigado a todos que participaram, que trouxeram ali cases do seu dia a dia, práticos, suas dúvidas. Nos colocamos à disposição de vocês, né, para continuar esclarecendo todas essas dúvidas, ajudando vocês na implementação de inteligência artificial no dia a dia de vocês. Podem contar com a LogComex, com certeza podem contar com a HubKN também. A gente vai estar sempre à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Se vocês quiserem se despedir aí do pessoal, realmente, Almir, Pessoal, né, obrigado aí pelo tempo, né? Obrigado a LogComex. Quem quiser conversar comigo aí, Almir Neves, você me acha aí nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, né? Dá uma bugada. E eu sou um grande, né, entusiasta da tecnologia. Né, mais uma vez, eu acho que o que a LogComex faz é disruptivo. A gente precisa dessa transparência, o mercado precisa dessa visibilidade e eu entendo que a gente também, né, dá um pouquinho de vida a esses dados, né? Então, super animado de estar aqui com vocês. Quem quiser conversar mais, Almir Neves, estou à disposição. Obrigado, pessoal, pela presença de todos, né? Lamento por esse pequeno contratempo aí na conexão, né, no YouTube. Eu deixo meus contatos aí para quem quiser me ligar, quem quiser passar o e-mail, né? É só me procurar. E estamos à disposição aí, pode contar com a gente aí para implementar a tecnologia, quem quiser tirar dúvida, fazer um benchmark aí, a gente está à disposição aí. Valeu? Obrigado, pessoal. Valeu, gente.